Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação da Boa Nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? O discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Porque vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é conhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do coração que está cheio. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar, meus irmãos e irmãs, que nos acompanha através da Rádio FM Colmeia. Sou o Padre Paulo Souza, sou da Diocese de Foz do Iguaçu. Por 12 anos em Guarapuava, estou de férias e a gente não descansa de Deus, não é verdade? Estamos aqui celebrando com vocês. Quero muito bem Padre Divo. Padre Divo, um dos irmãos do sacerdócio, que comungamos muito a nossa vida ministerial. E aqui os padres também dessa diocese que quero muito bem. Padre Nélio, Padre Valdeci Camilo, hoje Nélio é bispo, fomos do primeiro grupo de teologia daqui de Cascavel, o CDF. Alguns de vocês conhecem, né? Quem conhece, levanta o braço. Olha aí, muita gente. Vocês já fizeram retiro naquela casa. Ficamos 4 anos fazendo a teologia. Somos o primeiro grupo de teologia. E aqui uma das ministras tem 43 anos de ministério. Diz: eu te conheço. A gente se conhece visualmente, né? Alguns imaginavam que eu era o padre Capeleço, pela estatura, né? Mas o padre Capeleço está bem à frente de mim, viu? Na sua espiritualidade, né? Grande testemunho para todos nós, né? Daqui de Cascavel. Meus irmãos, o trecho do Evangelho de Lucas nos traz ensinamentos muito importantes sobre a liderança. Se formos bons líderes, precisamos não levar as pessoas ao erro, mas levar as pessoas a conhecer mais Jesus. Quem se aproxima de Jesus torna-se um homem autêntico nas palavras, naquilo que diz, no seu testemunho. O autoconhecimento, cuidar um pouquinho no julgamento e aquela relação entre coração e palavras. Exatamente, porque nem tudo aquilo que a gente diz com palavras sai do coração. Sair do coração significa ter um coração bondoso, amoroso, misericordioso. Sabe aqueles ditos populares que muitos de vocês, dos nossos avós, bisavós, sempre ditaram, né? A palavra de Deus, desde a primeira leitura até o Evangelho, esses ditos populares estão sempre aí no nosso palavreado, né?
A boca está cheia daquilo que o coração, entendeu? Ou então o peixe morre pela boca, não é assim? Essas palavras, elas estão presentes lá na palavra de Deus para nos orientar, né? E o Evangelho nos diz, pode um cego guiar o outro cego, não cairão os dois no buraco. Jesus nos quer ensinar que quem quer guiar os outros, primeiro precisa o quê? Enxergar bem. Quem enxerga bem, pode guiar os outros. Quem não enxerga bem, então não pode guiar os outros. Se alguém não tem clareza, meus irmãos, da verdade, da justiça, da misericórdia, e não pode então conduzir os outros, conduzir as outras pessoas a algo bom, vão cair no erro, né? E nós encontramos tantas pessoas por aí, cegos, mas não se enxergam, mas a cegueira, muitas vezes psicológicas e espirituais, nos leva ao erro e nós levamos muita gente, né? Hoje precisamos de mais pais, mães, guias espirituais de nossos filhos, professores, guias espirituais de nossos jovens. Precisamos de uma sociedade que possa ter conhecimento, ter consciência do certo e do errado, para que a gente possa errar menos, não é verdade? É assim a palavra de Deus no dia de hoje. E Jesus vem dizer, um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Meus irmãos, o discípulo, aquele que segue Jesus, em primeiro lugar, ele deve ser humilde, sabendo que seu objetivo não é ser maior que o mestre, mas aprender. Nós precisamos aprender uns com os outros. E nós aprendemos, meus irmãos, não tanto pelas palavras, mas pelos gestos. Olha as crianças aprendem com os seus pais muito mais pelo testemunho, pelo exemplo, do que pelas palavras. Quantas vezes a mãe chega e diz, olha, o teu pai fala isso, mas faz isso. Ou o filho mesmo, mãe, o pai está falando disso, mas ele faz aquilo. Então, nós precisamos aprender de Jesus e aprender entre nós na humildade, nos gestos, nas atitudes. Isso faz bem o coração da gente, meus irmãos. Depois Jesus mesmo diz, porque vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Essa mensagem é muito forte, meus irmãos. Ela quer nos falar da hipocrisia, sabe? Sabe o que é a hipocrisia? É fácil a gente notar os pequenos erros nos outros, mas os nossos maiores defeitos, muitas vezes nós somos cegos, não reconhecemos nossos defeitos. Então, é hipocrisia quando eu não olho para dentro de mim mesmo, não reconheço a minha fragilidade e começo a apontar os dedos para os outros. Isso não faz bem, a gente não se sente bem, porque lá dentro do nosso interior a gente não se sente feliz. Então isso é hipocrisia, né? Aí Jesus diz, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Então, meus irmãos, antes da gente corrigirmos uns aos outros, devemos fazer aquele exame de consciência, corrigir os nossos próprios erros. E vocês sabiam que psicologicamente, né? Na realidade, quase acontece isso dentro de casa, na família e também fora. A gente não suporta o erro do outro. E muitas vezes um pai, uma mãe ou um filho, quando não suporta o erro do outro, é porque erra a mesma coisa, não é verdade? Perceba isso lá em casa. Às vezes
o filho é parecido com o pai nas atitudes, no jeito de falar, o sistema nervoso, mas às vezes age a mesma coisa. E quando nós refletimos no outro, ou o outro reflete aquilo que a gente não gosta na gente, a gente se sente mal. E isso não faz bem, porque a gente se sente mal, porque eu não sou assim. E eu fico exigindo que o outro seja diferente. Então isso dentro de casa, no nosso trabalho, não faz bem na nossa vida. Meus irmãos, não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. O que uma pessoa produz na vida, meus irmãos? Seus frutos. E as nossas ações revelam aquilo que é da nossa natureza. Uma pessoa boa só vai fazer coisas boas. Uma pessoa má, pode ter certeza, não vai fazer coisas boas. Então, pela árvore, nós conhecemos os frutos, né? Assim, olha, o meu filho parece, né, com o pai, parece com a mãe, né? Mais do que trazer esses traços do caráter, da fisionomia, nos gestos, nas atitudes, né? Pode ter certeza que um pai bondoso, uma mãe bondosa, os filhos também vão ser bondosos. A gente percebe muito isso. Quando nós vamos à igreja, a gente percebe assim. Eu percebo isso na hora das ofertas, interessante. Quando o pai leva o filhinho para levar a ofertinha lá, na hora das ofertas, pode ter certeza que esse adolescente, esse jovem, ele vai ter um compromisso com a igreja. Um compromisso de bondade, de solidariedade. Então, tudo aquilo que nós fazemos reflete na vida do outro, reflete na vida da família. Portanto, precisamos ser bons. E aqui tinha um padre que sempre dizia numa palavra bem simples: é bom ser bom. Alguém lembra desse padre que já partiu? Padre Grapégia. É bom ser bom. Então, bem simples, né? Bem simples. Então, meus irmãos e irmãs, pensemos um pouquinho. Primeiro, concluindo, cuidar com as palavras. Muitas vezes o silêncio fala muito mais alto, não é verdade? Diante de uma discussão, diante de um desagravo, de um conflito, de uma contenda, é melhor a gente contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 10. Quando você chegou no 10, você silenciou, já não diria aquela palavra maldita. Então, às vezes, o silêncio faz a gente se recolher e perceber que assim como eu tenho um grande valor, o outro também tem. E eu não posso agredi-lo com palavras que machucam. Porque, meus irmãos, uma palavra maldita, ela não volta atrás. Então, cuidemos. Cuidemos ao falar com os nossos filhos, com os nossos empregados, com as pessoas as quais convivem conosco. Não é porque eu estou na razão que eu tenho agora que dizer aquilo, tudo que eu sinto ou que eu penso. Eu preciso perceber que o outro é carne da minha carne, da mesma natureza, e que merece respeito, carinho e atenção. A palavra de Deus quer nos orientar nesse sentido, para sermos bons discípulos, bons pais, bons mestres, boas lideranças. Os gestos, as nossas atitudes falam mais alto. Nossa Senhora, a Mãe de Deus e nossa, que guardava tudo no coração. E quando ela guardava tudo no coração, ela guardava também certas coisas que não conseguia digerir. Coisas tristes, de amarguras, mas ela guardava, porque ela sabia que o silêncio interior, a palavra liberta,
A palavra revela, a palavra encoraja, a palavra restaura. E muitas vezes o nosso silêncio é cheio de palavras belas, boas e bonitas em nossas vidas, que devem ser guardadas para buscar sempre aquilo que é bom, que é reto, seja em relação a mim, a outras pessoas, em nossas atitudes. Amém? Assim seja. Amém. De pé, e agora renovemos a nossa fé com muito entusiasmo. Palavra de Deus, meus irmãos, nos anima a viver a nossa fé no nosso dia a dia. A minha liturgia, a minha celebração eucarística me leva a ser cada vez mais um cristão fervoroso, amoroso, bondoso. Então digamos: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, Nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.